Seja bem-vindo à nossa primeira aula de teologia do Colégio Teológico. É uma satisfação estar ministrando essa aula para você. Essa primeira aula, cujo tema é Objetivo da Teologia, ou também Introdução à Teologia e Bibliologia, tá certo? Eu vou aproveitar essa primeira aula para estar falando para vocês um pouco sobre mim e também para estar apresentando o curso, para estar falando sobre a teologia e sobre a bibliologia para a gente fechar a aula. Lembrando que tem o grupo VIP, que você que é aluno que está assistindo esse vídeo, só você que é aluno está assistindo esse vídeo no YouTube, porque eu coloquei ele do modo privado, ou seja, só quem eu quero que veja vai assistir, que no caso é vocês alunos aí. E temos o nosso grupo Colégio Teológico, que é o grupo onde eu mesmo vou tirar as dúvidas de vocês a respeito da aula. Bom, primeiro, para quem não me conhece, acredito que todos me conheçam, mas futuramente vai entrar mais pessoas. Me chamo Bruno, eu estudo a Bíblia desde os meus 10 para 11 anos de idade. Desde os meus 10 para 11 anos de idade, eu comecei a pregar o Evangelho, comecei a falar para as pessoas. E dos meus 13 anos para frente eu estudo teologia, mas sozinho, aliás, eu vou falar isso daqui a pouco. Ou seja, dos 10 anos, a partir dos 10 anos eu comecei a estudar de verdade a Bíblia. Ou seja, são aí 8 anos estudando a Bíblia, 3 anos dando aula e desde os 10 anos pregando o Evangelho. Bom, é importante você saber, meu caro amigo, meu caro aluno, que esse curso que eu estou oferecendo não dá diploma reconhecido pelo MEC, tá certo? Se você está aqui buscando conhecimento, aqui é o seu lugar. Mas se você está aqui buscando diploma ou algum tipo de status, saia daqui agora. Para de fazer esse curso agora, porque aqui não é o seu lugar. Agora, se você busca conhecimento, aqui sim é o seu lugar. Vamos falar a verdade aqui? Eu resolvi criar esse curso, eu vou explicar para você por quê. A verdade é que hoje em dia o diploma de teologia não serve de nada, nem para você limpar o chão com ele, tá certo? Por isso que eu resolvi estudar sozinho esse tempo. É claro que eu ajudo algumas pessoas, mas não formalmente, numa classe. Ou seja, eu estudo, eu tenho conhecimento através de leituras, de métodos de estudo próprio teológico, tá certo? E eu vou explicar para você que não tem diploma. Você pode me perguntar qual é a qualidade, qual é o benefício de fazer esse curso. Tá? São 3. Né? Primeiro, que aqui eu posso falar o que eu quiser, tá certo? Segundo, eu não estou aqui ligado a nenhum tipo de igreja. Eu tenho uma igreja própria, sou da igreja apostólica, mas eu não estou ligado nesse canal, nesse estudo, nesse projeto, a nenhum tipo de igreja, tá certo? Ou seja, eu não tenho censura nenhuma. Então aqui, além de eu dar aula, eu posso dar a aula da minha forma, tá certo? Do meu jeito, para você entender, e eu não vou ser censurado. Terceiro, que eu não sou ligado a nenhuma escola teológica, então eu não preciso seguir nenhuma cartilhinha de como passar as coisas para vocês, ou seja, eu posso falar literalmente a verdade, e isso me agrada e muito. Então, eu sou uma pessoa que estuda livre, tá certo? Que adquiri bastante conhecimento nesses 8 anos. Não tenho muito excelente, mas tenho o bastante para te passar ótimas e boas coisas. Eu acredito que esse curso vai ser ótimo ao longo aí do período que nós passarmos juntos. Por isso, talvez, que eu tenha esse jeito mais solto, tá certo? De ensinar as coisas e de falar as coisas. Então, isso aqui não é um colégio teológico formal. Eu não vou estar aqui de terno e gravata falando para vocês, tá certo? Então vamos começar a nossa aula realmente. Eu espero que você pegue aí um
uma caneta, um papel e anote tudo que eu vou falar. É importante você anotar, porque aqui eu só dou um parecer para você, eu só trago o assunto até você, porque na verdade o estudo aprofundado quem faz é o aluno. Então vamos lá. A primeira questão aqui desse vídeo é: para quem é a teologia? A teologia foi feita para quem? Para qual tipo de grupo? Para qual tipo de movimento a teologia é? A teologia, ela não... Talvez você pode pensar, eu converso, talvez você pode pensar, a teologia é coisa de pastor. Não, não. Ou talvez você pense, teologia é coisa de padre. Não, não. Teologia é coisa de igreja católica. Também não. A teologia é coisa de evangélico. Não, não. A teologia não é de nenhum tipo de igreja. É verdade que ao longo das décadas, dos séculos, a teologia ela vem se firmada vem se firmando em grandes pensadores da igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tá certo? Esses homens são católicos. Todos esses homens, e também tem vários homens da linhagem do movimento protestante, ou seja, a teologia, para você que está vindo de fora, talvez você é católico, mas futuramente pessoas aí vão assistir, eu não sei qual tipo de pessoa, talvez você é católico, talvez você é protestante, ou talvez você não tenha religião nenhuma e está estudando por curiosidade, mas eu quero te dizer que a teologia, você tem que tirar todo tipo de estereótipo que você tem, todo tipo de pré-visão, pré-julgamento, sem nenhum tipo de algo concreto, certo? Algo concebível realmente, de uma noção do que é teologia. Então, teologia não é de católico e nem é de protestante. A teologia é um estudo antigo que visa estudar o divino, o soberano. E aí vem a seguinte pergunta e a segunda pergunta, que é: eu já entendi o que é teologia, já entendi para quem é teologia, mas o que é teologia, tá certo? Teologia significa o estudo de Deus. Theo significa Deus, logia significa estudo, portanto, logia de Theo, ou estudo de Deus. Então, teologia ela é o estudo de Deus. De primeira mão, essa ideia de estudo de Deus, essa ideia de estudar Deus, ela é mentirosa, tá certo? Se nós fôssemos definir aqui o que é a teologia, o que é a teologia? E se eu te falar que a teologia é o estudo de Deus, em primeira mão assim, literalmente o estudo de Deus, eu ia estar mentindo, tá certo? Porque não tem como você estudar aquilo que é inconcebível no seu pensamento, na sua psique, no seu intelecto. Não tem como diminuir, não tem como encaixotar esse ser soberano a quem nós chamamos de Deus em um estudo teológico, tá certo? Então, essa frase de primeira mão, que teologia é literalmente o estudo de Deus, ela é errada. A primeira expressão que usaram para teologia foi do pai da igreja, Orígenes, que usou essa expressão teologia, tá certo? O estudo de Deus. Mas o que ele estava querendo dizer com essa expressão? Não é literalmente o estudo de um todo do Deus soberano, porque não tem como. Se nós conseguíssemos aqui, nesse período desse curso, estudar todo esse ser divino, ele não seria Deus, o Deus seria eu e você. Porque a partir do momento que Deus entra num espaço estudável em sua plenitude, completamente, ele não é mais Deus. Porque Deus, ele só é Deus porque ele é incompreensível em sua totalidade. Isso que o classifica como Deus. Então,
quando Orígenes usou essa primeira expressão, teologia, na verdade era para mostrar um estudo, um tipo científico de estudo que mostraria o necessário, mostraria a revelação de Deus para a humanidade. A revelação do que é Deus para a humanidade. Lembrando que a revelação do que é Deus para a humanidade não necessariamente é a revelação de um Deus como um todo. O Deus que nós conhecemos, esse Deus divino que criou o céu e a terra, esse Deus, eu garanto que nós não conhecemos, você já deve imaginar isso, totalmente Ele. Nós conhecemos o que foi apresentado para nós aqui na Terra. E o que foi apresentado para nós aqui na Terra não é nem 0,3% do que é Deus realmente. Portanto, teologia é o conhecimento, o estudo da revelação de Deus para os homens. A definição de teologia, o significado da palavra teologia, o estudo de Deus. Também não está errado essa expressão, mas dizer que a teologia é literalmente o estudo de Deus é uma forma equivocada de você defini-la. Passando mais adiante um pouco na nossa aula, também vamos falar aqui rapidamente sobre a bibliologia, tá certo? O que é a bibliologia? Lembrando que eu esqueci de falar uma coisa para vocês sobre a teologia, que a teologia é diferente de uma experiência com Deus. A teologia tem como objetivo, eu precisava falar isso, eu já ia me esquecendo. A teologia ela tem como objetivo conhecer Deus, tá certo? Não em sua plenitude, já expliquei isso aqui. Não em sua plenitude, mas conhecer esse ser que nós chamamos de Deus. Pelo menos o mínimo que ele nos fornece de informação. E a teologia, ela é diferente de experiência com Deus. Talvez você até diga aí que entenda Deus porque de repente você ora. Não. Talvez você diga aí que entenda Deus porque você jejua. Também não. Talvez você diga que entenda Deus porque você vai para a igreja. Ou católico, ou protestante. Também não. Você só entende alguém quando você passa a estudá-la. Por exemplo, você conhece uma pessoa hoje e se interessa por ela. Semana que vem você sai com ela. Na outra semana você também sai com ela. E na outra. A pergunta é, você conhece essa pessoa? É evidente que não. Você só teve um acúmulo de experiências com ela. Mas você só passa a conhecê-la conforme o tempo passa. E você começa a observar as atitudes dela. E observar as atitudes dela é você estudá-la e é você parar e analisá-la. Portanto, o estudo de Deus, conhecer Deus, você saber quem Ele é, não parte da experiência que você tem com Ele, mas parte do estudo que você faz para com Ele. Então, talvez você simplesmente tenha experiência com Deus e não conhece Ele. Ou talvez você conhece Ele, mas não tenha experiência. Qual é o objetivo da teologia? Não é fazer você ter experiência com Deus, mas é fazer você conhecer quem é Deus a partir do ponto que Ele permite ser revelado para a humanidade, ou seja, para você. A teologia, ela parte de um estudo lógico, ou seja, a teologia, meu amigo e minha amiga, não vem de nada
irracional. Como, por exemplo, vamos supor aqui que agora nós vamos estudar teologia e todo mundo vai fechar os olhos e conceber de Deus um intelecto sobre a teologia. Não. A teologia, ela é um estudo lógico e ela tem método, tá certo? Ela tem método de estudo e eu vou apresentar esse método para você. Então, depois que você aprender essas coisas, não é qualquer um que vai chegar para você e vai falar o que quiser. Existe um método teológico para você filtrar tudo que é dito para você. Entrando agora na questão, espero que fique bem claro essa questão da teologia. E se não ficou, você tem total liberdade para me questionar ou para perguntar alguma coisa no grupo. Entrando agora na questão da bibliologia. O que é a bibliologia? Tá certo? Como ela funciona? E eu vou falar dos métodos teológicos daqui a pouco. Depois que eu falar da bibliologia, eu vou falar dos métodos teológicos também, que você vai entender. O que é a bibliologia? A bibliologia é o estudo de Deus. Bíblia, ou biblos, ou biblion, é um conjunto de livros. Portanto, a Bíblia não é um livro, mas a Bíblia é um biblios, ou seja, um conjunto de livros. Ou então, em algumas traduções, Bíblia seria conjunto de pequenos livros. Então a Bíblia não é um livro só. Ela é um conjunto de livros, tá certo? Livros pequenos livros. São 66 livros. E esses livros têm como objetivo apresentar Deus, tá certo? Apresentar essa pessoa de Deus. A Bíblia, ela é escrita no Velho Testamento com rolos e o Novo Testamento, uma boa parte, com pergaminhos. Eu vou explicar para você o que é pergaminho e também o que é papiro. Os rolos eram usados no Velho Testamento. Vou explicar os livros do Velho Testamento na aula Teologia do Velho Testamento e todo o conceito de Velho Testamento, toda a filosofia do Velho Testamento. E vou fazer o mesmo na aula Teologia do Novo Testamento. No Velho Testamento era muito usado rolos. Esses rolos, para você lê-los, é claro, é lógico, você tinha que desenrolá-los. E o maior registro histórico de rolo, o maior rolo de todos os tempos, vamos dizer assim, encontrado, ele tinha 11 metros, tá certo? Então imagina aí um rolo de 11 metros, onde as pessoas anotavam tudo. Já no Novo Testamento, o pessoal usava muito pergaminho. O papiro também era usado no Velho Testamento, lembrando que o papiro ele surgiu no Egito, através aí dos instrumentos para fazer o papiro, uma das substâncias, era os lodos que ficavam em volta do Nilo. Portanto, o papiro é um instrumento, é um material egípcio, tá certo? E como vem o pergaminho? Como surge o pergaminho nessa história toda? Um homem chamado Eumene de Pérgamo, talvez você já está pegando a liga, um homem chamado Eumene de Pérgamo, um dia resolveu construir uma biblioteca. E a única região que trazia a possibilidade de você registrar alguma coisa na escrita era o Egito, com seus papiros. Por que Eumene queria fazer uma biblioteca? Porque ele queria competir com a biblioteca de Alexandria. Quando Eumene falou isso para Ptolomeu do Egito, tá certo? O rei do Egito, quando Eumene citou essa ideia para ele, o Eumene de Pérgamo, Ptolomeu não gostou nada disso. Por quê? Porque ia competir, ia crescer Pérgamo
por causa dessa biblioteca. Então, nesse exato momento, Ptolomeu ele bloqueia e ele para de exportar papiro para Pérgamo, para Eumene. Quando Eumene se vê nessa posição de não poder mais escrever nada, ele na marra, na força, se virando nos 30, ele resolve então criar um instrumento chamado pergaminho. Portanto, o pergaminho vem de Pérgamo. Paulo, em suas cartas, usava muito pergaminho. Por que ele usava muito pergaminho? Porque o pergaminho ele tinha maior durabilidade do que o papiro. Então, Eumene aí ele traz um material muito mais duradouro do que o papiro. Então, o pergaminho era feito com peles de carneiro e de ovelha, tá certo? E era feita a sua escrita ali. Esses materiais, lembrando vocês, eram muito, mas muito usado por Paulo, e ele custava mais ou menos ali 1 denário. 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho. Então você já imagina aí que não foi nada fácil para Paulo escrever todas as suas cartas. É 1 dia de trabalho, 1 denário, tá certo? Falando agora desse conjunto de livros em si, tá certo? Dessas regras de livro em si. Lembrando que a Bíblia era usada o grego, o hebraico e algumas passagens aramaicas. Já eu falo um pouco dos livros apócrifos também. Só que uma coisa que eu queria trazer um paralelo aqui para você é o seguinte. Para você, entrando, nós já falei aqui por cima sobre o que é a Bíblia, uma visão humana. Lembrando que a Bíblia, uma curiosidade para você que me veio agora à mente, eu lembrei, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Só não me recordo agora a data, mas ela foi o primeiro livro a ser impresso. Eu jogo isso no grupo, a data que a Bíblia foi impressa. É muito interessante isso. Voltando aqui ao raciocínio, uma visão espiritual agora, tá certo? Uma visão espiritual. Para você, meu aluno, minha aluna, a Bíblia é ou não a palavra de Deus? Responda aí para você mesmo. Se a resposta foi sim, eu quero te informar com muita alegria que você está absolutamente errado. A Bíblia ela não é a palavra de Deus. Mas como assim ela não é a palavra de Deus? Meu Deus, calma. Vou te explicar. Ela contém a palavra de Deus, mas não tem como ela ser em uma totalidade a palavra de Deus. Por que não? Eu te respondo. Porque a Bíblia ela contém coisas que nem sempre é Deus que traz, é Deus que diz. Por exemplo, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes é o livro que Salomão escreveu, dando conselhos para os mais jovens. Não necessariamente isso é a palavra de Deus. Você pode até trazer e dizendo, mas espera aí, Deus não inspirou? Não em 100%. Tem coisas que não é Deus que fala, mas que ele inspirou. Tá na cara. Salmos é repleto disso, que tem cânticos, que tem oração, mas em uma totalidade ele não inspirou e muito menos falou. Deus é um ser que falava pouco na Bíblia. Até porque ele tem compromisso com suas palavras, então ele fala pouco. É uma estratégia de Deus, falar pouco. Por isso começa a falar pouco a partir de hoje, que você não fica muito aí comprometido com o que você diz. É uma inteligência de Deus. Voltando aqui ao raciocínio, a Bíblia não é a palavra de Deus porque ela não contém todos os mandamentos pertencentes a Deus. Então, essa é a mesma questão da teologia, da palavra teologia que eu expliquei no começo.
Se nós pegarmos a Bíblia como palavra de Deus em sua totalidade, 100%, dizer 100% literalmente, com toda certeza que ela é a palavra de Deus, então eu tenho uma notícia para você. A partir de agora, você vai ter que cumprir tudo que está escrito nela. E tudo que está escrito nela nem sempre é muito agradável para você. Por exemplo, você mulher que está me assistindo esse vídeo. Se você acha que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai ter que parar de assistir esse vídeo. Você vai ter que parar de dar opiniões só pelo fato de você ser mulher. Porque Paulo, em uma das suas cartas, carta a Coríntios, ele traz uma passagem que ele diz assim: quanto às mulheres, fiquem caladas. Fiquem caladas. Se a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ter que seguir isso. Então você percebe que a Bíblia não é em total a palavra de Deus. Eu diria até que as frases de Jesus e Mateus até João é a palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa e você anota aí. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém o cânon das Escrituras, ou cânon das Escrituras, que é as passagens que Deus fala literalmente. São as passagens que Deus fala Ele mesmo, com suas próprias palavras. Essa sim é a palavra de Deus. Então quando você ouvir alguém falando, vamos ler aqui a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é errado. É completamente errado teologicamente falando. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém o cânon das Escrituras Sagradas. Um exemplo de cânon das Escrituras Sagradas: os 10 Mandamentos. Porque são passagens que o próprio Deus fala diretamente. Outro exemplo, vamos ver aqui, Mateus até João. Todas as palavras de Jesus são cânon das Escrituras, ou cânon das Escrituras, como você preferir. Todas essas passagens foram ditas pelo próprio Deus. E aqui eu quero trazer para você algumas coisas para você entender. Em questão da bibliologia, foi de maneira escrita, só que existem histórias que não aconteceram. Eu vou falar aqui, lembrei também de novo, sobre a cronologia bíblica, que os livros da Bíblia, a Bíblia que nós temos, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e aí vai. Essa ordem que nós temos não é a ordem correta cronologicamente da Bíblia. Por exemplo, você sabia que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito? Mas por que o primeiro é o de Mateus? Vou explicar na aula de Teologia do Novo Testamento. Mas só para você ter uma ideia, para eu te falar e você entender por que a nossa Bíblia está dessa forma, nessa cronologia, é porque ela obedece uma cronologia sistemática. O que é uma cronologia sistemática? É uma cronologia que faz sentido filosoficamente. Por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, que seria o Pentateuco, escrito por Moisés. Lembrando, Pentateuco são 5 livros. Pentacampeão, Brasil. 5 livros. Pentateuco é um conjunto de 5 livros. Que livros são esses? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 é conhecido como o Pentateuco, escrito por Moisés. Esses 5 livros estão em ordem, por quê? Porque são livros históricos. Por exemplo, você sabia que Jó, o livro de Jó, o homem Jó,
ele, historicamente falando, era contemporâneo de Abraão? E por que ele está lá perto de Salmos, perto de Provérbios? Porque ele está num trecho de conjunto sistemático onde os livros próximos dele é livros de cânticos, é livros de poesia. Então, a cronologia bíblica, ela está de forma sistemática, filosoficamente lógica. Então, não está errado, de um ponto de vista sistemático, a cronologia da nossa Bíblia que nós usamos, moderna. Mas, historicamente falando, não é ela. E existe até aí, você pode procurar, Bíblias em ordem cronológica. Bíblias em ordem cronológica. Bom, falando agora dessa questão de escrita da Bíblia, existe uma coisa que nós chamamos de historiografia. Eu faço graduação em História, então eu entendo disso um pouco para te dar um parecer. Existe uma coisa que nós chamamos em História que é historiografia, que seria a grafia da história, ou seja, é um ponto, é um momento onde a história ela passa a ser escrita. Ela passa a ser escrita. Então você tem lá jornais antigos de 1964, você tem coisas, pedaços de fragmento do Antigo Egito que contém vários tipos de mensagens, os hieróglifos egípcios, tudo isso é historiografia. É uma parte da história em que o homem registra essa história em uma grafia, em um texto, em um desenho. Só que a pergunta é, e isso cala muita gente que quer destruir a Bíblia, né? Destruir a Bíblia, que é o seguinte: se não tinha ninguém para presenciar, por exemplo, o livro de Gênesis, Adão e Eva, se não tinha ninguém para presenciar diretamente, como que acontecia as coisas? Como que as pessoas ficavam sabendo? É óbvio, e a ciência histórica ela explica isso, e nem a teologia, né? Não estou falando nem de teologia, eu estou falando de ciência histórica agora. A ciência histórica ela diz isso, que antes da historiografia, ou seja, antes da grafia da história, da escrita da história, e agora eu não estou falando de história bíblica, eu estou falando de história do mundo, existia história, e isso é lógico. Então, não é porque não existe uma escrita que não existe história. É claro que existe história. Só que a história, antes da grafia, não era anunciada, propagada, passada de gerações para gerações com grafia. Era passada de gerações para gerações com oratória, com fala, com histórias. Então, meu amigo, se você quer refutar aí a Bíblia, porque ela não tem em seu todo, na sua cultura toda de povos, uma historiografia, você está errado. Porque antes da historiografia, ainda assim existe história, e nesse caso seria a história contada pela oratória, pelo falar. Bom, falando, espero que você entendeu aí o que é a Bíblia. Eu estou dando essa aula e você, no grupo, você vai ter a total liberdade de perguntar e de querer saber. Eu vou te responder lá e lá vai ficar talvez um pouco mais claro. Tomar água aqui para... Bom, falando de tipos de teologia, para nós encerrarmos a aula de hoje, para ficar claro, você anota aí. Existem aí 5 tipos de teologia, tá certo? 5 tipos. O primeiro tipo de teologia é a teologia exegética.
Então, quando se fala de exegese bíblica, está falando da teologia exegética. O que é a teologia exegética? Exegese vem da palavra grega, que significa extrair, tirar, procurar, descobrir o verdadeiro significado das escrituras. Então, quando você pratica a teologia exegética, lembrando que essas 5 teologias que eu vou citar para vocês agora, elas são as teologias que regem, elas são as matérias, as filosofias que regem todo o estudo da teologia. Então, se você não usa esses 5 elementos para basear a sua teologia, você está errado teologicamente. Você tem que usar todas elas. Então, a exegese, ela vai procurar o que está escrito na Bíblia. Ela vai extrair o que está escrito na Bíblia. Depois da teologia exegética, nós temos a teologia dogmática. O que é a teologia dogmática? É o estudo das verdades fundamentais da fé que aprendemos segundo suas doutrinas. Então, a teologia dogmática, ela é a teologia que vai apresentar as verdades fundamentais da fé. Por exemplo, Cristo, salvação, inferno, juízo final, tudo isso faz parte da teologia dogmática. É a teologia que vai apresentar verdades fundamentais da fé, teologia dogmática. Entre outras várias coisas que ela apresenta, mas o seu conceito básico é esse. Então nós falamos sobre a teologia exegética, sobre a teologia dogmática, e agora nós iremos falar sobre a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? Ela traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia. Então a teologia bíblica, ela vai mostrar através dos livros da Bíblia a verdade da palavra de Deus realmente. E a verdade dos autores que estão por trás dela. A outra teologia é a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Ela é bem parecida com a teologia dogmática. Ela é a teologia que ela vai trazer sistemas de ensinamentos a respeito de Deus e aos homens, para os homens. Então a teologia sistemática, ela traz um sistema de ensinamentos para os homens a respeito de Deus. Então a teologia sistemática é uma teologia de ensino, de doutrina. Caberia mais como podemos dizer também, teologia doutrinária. Doutrina significa ensinamento. Isso é a teologia sistemática. A teologia que te apresenta ensinamentos a respeito de Deus. A última teologia, e a teologia, para mim, uma das mais importantes que você precisa usar no seu dia a dia como estudante de teologia, é a teologia histórica. Eu acho que eu não preciso nem falar o que é a teologia histórica. É a teologia que observa as escrituras, observa a Bíblia, Biblon, conjunto de pequenos livros, através da história, com uma visão histórica. Então, não tem como você usar a teologia exegética, não tem como você usar a teologia dogmática, a teologia bíblica, a teologia sistemática, sem usar a teologia histórica. Porque é a teologia histórica que vai te falar o que realmente aquela pessoa, aquele autor quis dizer naquela época. Por exemplo, eu citei aqui o exemplo de Paulo.
que ele fala: enquanto as mulheres fiquem caladas. Talvez você ache que Paulo é machista. E realmente, sem nenhum tipo de parecer, ele é machista. Mas se nós formos ver a teologia histórica e filtrar isso que eu acabei de falar, que Paulo é machista, se nós filtrarmos com a teologia histórica, nós iremos entender através da história que, na verdade, Paulo está falando por um grupo específico de mulheres que estava dando um trabalho enorme na igreja. Ele diz para as mulheres daquela região, disse assim: quantas mulheres fiquem caladas, mas ele falou para aquelas. Já em uma outra carta, Paulo fala assim: quantas mulheres, quando forem profetizar nas igrejas, que cubram seus rostos com véu. Mas espera aí, afinal é para a mulher falar ou é para ela não falar? Então Paulo não sabe o que diz? Claro que Paulo sabe o que diz. Só que ele está falando com grupos diferentes de pessoas. E isso que eu falei agora está na Bíblia? Não. Mas está onde? Na teologia histórica. Está na teologia bíblica isso? Não. Está na teologia histórica. Então você não pode estudar a Bíblia sem a teologia histórica. Ela é fundamental para o seu estudo da Bíblia. Senão você não vai entender nada e vai passar teologias sistemáticas, teologias de doutrina sistemática, absurda para as pessoas. É por isso que você vê várias igrejas por aí com ensinamentos e doutrinas absurdos, inimagináveis, coisas de louco. Por quê? Porque não passaram pela teologia histórica. Ela é o filtro de todo o seu estudo. Então você hoje, como estudante de teologia, matriculado nesse curso, a partir de hoje eu espero que você não fale nada da Bíblia, que você não ensine nada da Bíblia, se você não tiver um pensamento histórico, uma base histórica sobre aquilo que você está falando. Porque senão você não vai entender nada do que é teologia. Por isso que muitas pessoas estudam, leem, na verdade, não estuda, lê, porque ler é diferente de estudar, lê e não entende nada da Bíblia. Mas por que isso? Porque não passou pelo filtro da teologia histórica. Espero que você tenha gostado dessa aula, aproveitado essa aula, que na próxima aula venha a ser mais proveitoso ainda, que você venha perguntar aí no grupo pessoal, eu vou responder com o maior prazer, com maior alegria. Lembrando que são 2 aulas ao mês, não tem um tempo assim estipulado, tá certo? Eu vou passar toda a matéria aqui, todo o conteúdo, e você vai aprender. Estamos buscando aqui um intelecto a mais, um conhecimento a mais, para que você não venha ser tratado como um alienado, porque é isso que eles fazem nas religiões hoje em dia. Eles te tratam como uma cabeça de gado que dá dinheiro. E o que eu menos quero é que você seja isso. Por isso, estude, porque conhecimento, quando é usado, ele é poder. Não é conhecimento, é poder. Quando ele é usado, ele vira poder. Por isso que a partir de hoje que você vem estudar mais, que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fique na paz.